Olá pessoal, tudo bem? Desigualdade social. Qual a diferença real entre os que ganham mais e os que ganham menos no Brasil? Vamos analisar isso agora. Essa frase do jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto é muito boa, né? Mas sempre me deu vontade de completar. Sempre me deu vontade de acrescentar os conhecimentos matemáticos. E aí, quando eu estava pesquisando para fazer o vídeo, achei esse texto da professora Lara Brenner, que pegou o título emprestado e que começa de um jeito que parece desafiador, mas o texto é bem interessante, o link está embaixo. E aí, quando eu reparei, eu vi que o texto fazia parte de uma prova. E não era uma prova qualquer, era uma prova que foi aplicada pela Marinha do Brasil, uma prova para admissão às escolas de aprendizes marinheiros. Eu fui olhar a prova inteira e vou te falar, não é a minha área, mas a prova é muito boa. Os elaboradores estão de parabéns. Me deu até esperança que nas Forças Armadas a gente tenha mais gente que saiba elaborar ordens e seguir ordens interpretando-as. Mas essa semana eu estava resolvendo esse outro problema que não tem nada a ver com a prova da Marinha, um problema do Enem 2016, que fala do índice Gini, certamente o mais conhecido para medir desigualdade. E aí achei uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, especificamente do professor Marcelo Neri, que traz dados bem atuais. Observa essa tabela que eu retirei de lá. As duas primeiras linhas se referem aos anos de 2019 e 2020. E as duas últimas, cuidado, são o primeiro e o segundo trimestre desse ano. Mas afinal, o que é a linha de extrema pobreza? É um valor sem o qual a pessoa não tem condições mínimas de se alimentar, pagar pela moradia, higiene pessoal, saúde, educação, o básico. Para o Banco Mundial há 3 tipos. E o Brasil está naqueles de renda média alta. Uma pessoa abaixo de $5,50 deveria ser considerada extremamente pobre. Mas não é isso que acontece. Para o governo federal, miserável é só quem ganha menos de R$89 por mês. Você não leu errado nem escutou. São R$89 por mês. Por qualquer lado que você olha, essa conta não fecha. $5,50 vezes 30 dariam $165 por mês. Pela cotação de hoje, 5,40 dariam R$891, ou seja, 10 vezes o que o governo considera para uma pessoa pobre. Experimenta fazer o contrário. R$89 dividido por 30 dias seriam R$2,97 por dia. Transformando em dólar, 55 centavos de dólar. De novo, 1/10 dessa vez do que o Banco Mundial recomenda. Mas a situação ainda é pior. Esse gráfico que a gente tem, o número de pessoas na extrema pobreza é considerado dentro da menor faixa do Banco Mundial, $1,90. Se a gente estivesse considerando os 5,50, o número de miseráveis ia ser muito maior. E esses números se explicam facilmente pensando que esses 23 milhões eram o número de miseráveis antes da pandemia. Houve uma queda com o auxílio emergencial pleno que a gente teve em 2020. No trimestre de 2021, o governo tirou o auxílio, devolveu o Bolsa Família com muitas restrições, o número de miseráveis explodiu. E agora, no segundo trimestre, com o efeito da vacinação, uma leve retomada da atividade econômica, o número diminuiu. Porém, mesmo assim, a gente tem mais de 4,6 milhões de miseráveis do que antes da pandemia. E esse aumento ocorre você olhando para os números de forma absoluta ou percentual. E o mundo sabe. Em dezembro de 2020, nós éramos o 8º em desigualdade
Só perdimos para 7 países da África. Os outros 47, possivelmente mais pobres, mas menos desiguais. No trabalho do professor Neri, você tem os índices por trimestre, que me atrapalhou um pouco para encontrar um número real. Eu fui recorrer a outras fontes, essa é mais interessante, tem pessoal da USP, do IPEA. E aí, para tudo, eu fui ler também a síntese de indicadores sociais do IBGE. É vergonhoso. Ainda que a gente possa encontrar semelhanças, dependendo da metodologia, entre 2012 e 2019, 2015 não há como negar que foi muito menor. E como roubaram o nosso censo de 2020, a gente tem que se contentar com essa nota de rodapé sem vergonha, dizendo que são dados consolidados das primeiras entrevistas, ou seja, sem controle nenhum. Mas, Raul, o que é esse índice Gini? Agora a gente chegou lá. Para entender o índice Gini, você precisa entender também a curva de Lorentz. Me acompanhe.